Olá pessoal, hoje eu trago para vocês a unidade metálica na profilaxia do câncer. Começando do princípio pela restesia. Então nós temos uma unidade metálica em U para tratamento de câncer. Nós temos uma outra unidade, que é uma pirâmide metálica para tratamento de câncer, na sua profilaxia. E no caso, um pêndulo metálico para diagnosticar, para pendular, para trabalhar e servir até de uma unidade de tratamento direto no ponto tumorizado pelo câncer. Então, vamos trabalhar numa situação onde a medicina moderna trata, aonde a medicina alternativa, que é a unidade de medida metálica, é mais uma ajuda, mais um canal no tratamento para quem tem esse tipo de patologia, né? Falar a respeito e saber por que a origem do câncer, porque a medicina tradicional cura com seus métodos, né? Claro, métodos agressivos, que é a quimioterapia, a radioterapia e os seus bloqueadores, via oral. Porque cura em uns, porque não cura no outros, né? Às vezes não cura, mas vai ser curado esse câncer, esse tumor, na medicina alternativa, que é através de uma unidade metálica em U, muito usada no método MK. E, claro, dentro da própria restesia, a parte do pêndulo metálico, para diagnosticar ali dentro do chakra, né, o tipo de ponto exatamente para eliminar esse mal. Porém, também essa unidade medicina alternativa pode funcionar, como também não pode funcionar. Você deve estar pensando, poxa, mas é o que? Fator sorte? Ao caso, merecimento? Não são terapias tirando a convencional, a medicina convencional, tradicional. É falha. E por que a medicina tradicional também falha em alguns casos? Aí precisamos saber, né, porque cada indivíduo consegue eliminar esse tumor, porque outros não, e por causa da sua até reincidência. Faz todo o tratamento, tem gente até que trabalha com os paralelos, né? A convencional e a alternativa, né? Porque não vai facilitar, né? Quanto mais ação tiver, medida a tomar, vamos combatendo. Mas às vezes nenhuma funciona, nem a outra. E fica o porquê. Então esse porquê, vamos buscar esse porquê na radiestesia e na espiritualidade. Muito bem. Então vamos começar pela radiestesia da seguinte forma. O câncer é decorrente de uma exposição prolongada à radiação oriunda nos casos de véus de água no subsolo, contaminados com o esgoto fossa negra, seria energia telúrica. E a pessoa que fica muito tempo exposta, né, a essa irradiação nociva, surge no organismo das pessoas um agente próximo à região do coração e do baço.
Esse agente ficará incubado, se desenvolvendo durante 2 anos até que tenha força suficiente para manifestar nas formas clássicas da doença, tumor, ferida ou disfunção do órgão. Bom, esse seria o princípio da restesia na questão da pessoa ficar, ter uma casa, morar numa casa, e essa casa está justamente nesse ponto onde vai trazer doença. Aí aquela questão de lá, vai ficar um longo tempo exposto até que se manifeste. O que seria essa manifestação? Essa manifestação seria o comportamento, as atitudes, as emoções das pessoas, né? Vamos falar isso mais para frente. Inclusive, temos também essa questão de doenças humanas em animais. O animal doméstico, né, ele absorve muita doença do humano, inclusive o câncer. Como assim? Então, sabemos que o animal da tua casa tem laços com a tua vida. A dor é uma circunstância que se submete o animal para que, mais tarde, habitando o corpo humano, e aí, ao errar, acabe sofrendo para reequilibrar-se diante da sua consciência moral, que não tenha um impacto muito intenso diante do contato com a dor. No caso, os animais sofrem, a dor que eles sentem é uma dor física. A do humano é uma dor de reparação. Essa dor venha tratar na evolução do homem. Aí se pergunta, né? O câncer é simplesmente uma célula tumorizada? Surgiu por alguma razão, né? Uma pancada, né? Não curada, hereditária, né? Então, vamos colocar assim numa questão espiritual. Por que isso? Porque, como eu falei, se a pessoa tem o tratamento da medicina tradicional, para uns não curam, tem algum motivo. A medicina alternativa, unidade metálica em U, que não pensem que é um tratamento novo. Não, isso aí já é antigo, já vem desde 1950. Também vou falar um pouco a respeito disso. Mas a questão que eu estou colocando é quando simplesmente uns curam e outros não. Pode uns se curarem dentro da medicina tradicional, alternativa. Mas preciso saber o problema da sua origem, que pelos estudos que são feitos, né, e análise para cada indivíduo, existe uma resposta diferente. Então vamos ver por que funciona um e não funciona no outro, por que reincide, essas coisas mais na visão espiritual. Então é sabido que entre as mais de 1000 espécies de doenças catalogadas pela medicina, menos de 10% possui sua cura definitiva. Até hoje, um simples resfriado, para ser sanado, é sinônimo literalmente de dor de cabeça, pois o câncer está entre as doenças do século que mais vitimizam os seres humanos. Com suas múltiplas formas de manifestações, ainda representa sofrimento e tristeza para muitos. Aparentemente incurável, a não ser em casos de extrema simplicidade, o câncer é doença mais do que orgânica, sendo também de cunho energético espiritual. A causa basal dos carcinomas e formações tumorais malignos são o acúmulo de rancor, raiva, mágoa profunda, fruto de desequilíbrios mentais, emocionais
pretéritos. Tais padrões possuem uma vibração pesadíssima de efeito corrosivo na delicada estrutura da vestimenta espiritual, que pré ou pós existe ao organismo físico. Quando da passagem entre uma encarnação e outra, na roupagem espiritual, magnetiza e forma o novo corpo carnal, moldando eletronicamente o edifício atômico, imantando-o com tais energias cáusticas. Mais cedo ou mais tarde, então, o nível físico irá drenar para si, através de degeneração celular orgânica. Estas cargas de fluidos enfermiços trazem no perispírito grandes deformações físicas. Existem agentes causadores do câncer mais palpáveis, claro, como no caso os agrotóxicos, hormônicos sintéticos, né? Uma gama de refinados de corante, conservante, principalmente na alimentação. A carne vermelha também faz parte dessa química negativa, né? Mas como se dá realmente a cura do câncer? Veja bem, para que o mesmo não reapareça, está simplesmente na modificação vibratória do ser, que precisa ser mais caridoso, menos raivoso e aprender a nutrir o perdão. Para muitos, isso passa a ser uma teoria, mas se pararmos para perceber, analisar, a raiva, geralmente quando uma pessoa sente raiva, né, ela começa a sentir uma vibração ali perto do plexo solar, né, próximo do umbigo, e ali sai uma vibração tão negativa que as pessoas até, tanta raiva que sente, se sente mal. E aquela raiva vai em direção, evidentemente, às vezes, numa pessoa. E se aquela pessoa que está emanando aquela raiva tiver uma vibração maior, porque é uma vibração de raiva, né? Vibração de rancor, de egoísmo, esse tipo de vibração são baixas. Então, se uma pessoa, por alguma razão, desequilíbrio, né, mandou essa raiva, ficou com raiva e direcionou essa raiva àquela pessoa, se aquela pessoa não vibrar no nível pesado que é a energia da raiva, essa energia não vai dissipar naturalmente. Assim, ela vai em direção àquela pessoa que foi mentalizada, né, onde o agente causador emitiu aquela raiva para aquela pessoa por um certo motivo e baixa aquela vibração, não encontrando o seu destino, porque a outra pessoa vibraria uma questão de sintonia mais alto, essa raiva não vai encontrar e simplesmente ela volta para aquela pessoa. Ou seja, ela duplicou aquele sentimento de raiva. E durante a vida ela vai vivendo sempre nessa situação, né? Egoísmo, raiva, ciúme, tudo em excesso. Até trabalho de feitiçaria entra nessa questão de acúmulo de energia negativa. Sabendo quando essa pessoa desencarnar, ou qualquer outra pessoa, ela não pode ir com a bagagem pesada, principalmente esse tipo de vibração. Então ela tem que descarregar aquilo. E como o perispírito vai descarregar esse tipo de veneno? Através da tumoração. Vai descarregar tudo? Não. Numa encarnação, às vezes não descarrega tudo, porque ela vai descarregar 50%, 60%, 70%, 80%, até 90%, muitos até 99%, mas se ela não tiver uma vida equilibrada, positiva, né, a pessoa modificando esse tipo de vibração e sentimento, ela vai acumulando. Aí fica naquele famoso eterno chove e molha. Chove e molha, se toma banho, se limpa, vai para a lama. E não sai disso. Então ela vai para descarregar 50, ela acumula 80.
para descarregar 80, acumula 90. Né? Então, só cada vez que reencarna, ela vai descarregando essa toxina de uma forma e ela vai melhorando. Aí entra a questão dos animais. Se vocês repararem, o animal doméstico, eles têm a mesma doença do humano, que não era para ter. Por quê? Estão próximos dos humanos. Existe, né, um pensamento em que uma energia negativa de uma casa ou de uma pessoa, principalmente do dono da casa, antes de cair naquela pessoa, o animal doméstico, ele dissipa aquela energia, ou seja, cai nele primeiro para que não caia no dono da casa. E ele vai tomando aquela carga negativa, evidentemente não vamos tirar aí da questão da ração, que ultimamente essas rações vêm com muita química, muito conservante, muito corante, ajuda, né? Isso aí não vamos, né, destacar, mas vamos simplesmente fazer uma comparação nessa linha de raciocínio, que o animaizinho, ele pega todos os vamos dizer assim, trejeito do dono da casa, e ele está absorvendo aquela energia do dono, e ele está com aquela doença captada do seu tutor. Só que aí, como o animal não tem como karma, consciência para pagar, né? Ele não sabe o que está acontecendo, a dor dele é física, diferente da do homem, que a do homem não é somente física, mas é uma dor, né, de evolução, de melhorar a sua vibração. Então, isso torna uma situação diferente perante os animais, né? Então, veja bem, o convívio dos homens e animais é importante para ambos. Os animais auxiliam na nossa evolução e nós também auxiliamos na evolução deles. Acaba havendo uma troca. Os animais possuem um princípio inteligente, portanto possuem espírito. Porém, numa fase evolutiva anterior à do homem, quando ficam doentes, não sofrem no sentido em que normalmente se entende o sofrimento. No homem, o sofrimento funciona como um depurador de suas imperfeições, estimulando seu desenvolvimento moral. O animal não tem vida moral e, por isso, suas dores são apenas físicas. Claro, todas essas impressões positivas e negativas fazem parte da experiência que se acumulam para edificar o futuro do ser pensante. Certamente não se está afirmando que o animal, espécie física, de hoje será o homem de amanhã. Não. O espírito que o anima, sim, viaja nos caminhos da evolução em busca do reino dos seres que pensam. Os animais possuem um princípio inteligente, portanto possuem espírito, porém numa fase evolutiva anterior à do homem. Quando ficam doentes, não sofrem no sentido que normalmente se entende o sofrimento. No homem, o sofrimento funciona como um depurador de uma imperfeições, estimulando seu desenvolvimento moral. O animal não tem vida moral e, por isso, suas dores são apenas físicas. Claro, todas essas impressões positivas e negativas fazem parte das experiências que se acumulam para edificar o futuro do ser pensante. Certamente, não se está afirmando que o animal, espécie física, de hoje será o homem de amanhã. Não. O espírito que o anima, sim, viaja nos caminhos da evolução em busca do reino dos seres que pensam. Claro, todas essas impressões positivas e negativas fazem parte das experiências que se acumulam para edificar o futuro ser pensante. Portanto, o sacrifício dos animais em fase terminal de doença não constitui uma infração à lei espiritual, mas esse ato trouxer dor e remorso para quem o faz ou o autoriza, melhor não praticar e esperar a morte naturalmente do animal. No caso aí de um tumor maligno, né? Onde há muita dor e sofrimento. É claro que a alma do animal tem a necessidade do aprimoramento,
num processo reencarnatório estabelecido pela natureza. Então, assim temos, né, esse trabalho de quem for fazer, ou conhecer, ou se direcionar a algum terapeuta, radiestesista, que trabalhe com a unidade metálica em U, método MK, ou que possa vir trabalhar com a pirâmide, né, na parte tumoral da pessoa, né, e quiser potencializar esse ponto com pêndulo, trabalhando em cima, né, fortificando, ativando, é uma ajuda, é melhor do que nada, mas sabendo de antemão o que realmente a origem da questão do câncer. Porque, né, muitos até abusam de certa química, de certos produtos, e vai morrer de outra coisa numa certa idade avançada. Outros já nascem com esse tipo de problema, quer dizer, a criança que já nasce com isso já é sabido que desde o início já tem uma carga forte que não teve tempo numa outra encarnação anterior de descarregar, já está descarregando logo na infância. E outros durante a vida avançada vêm a resolver isso. Lá na questão do método da radiestesia como energia telúrica, né, trabalha-se com a parte metálica para radicar aquela energia que está fazendo mal, se é uma casa construída no véu d'água, ali de água parada, né, ou que a pessoa está com a cama deitada justamente nesse tipo de esgoto, alguma coisa assim, não adianta colocar um gráfico de papel. Ah, vou pegar aqui um gráfico radiônico de cobre turbilhão do Sol, que vai ajudar. Ah, vai ajudar em quê? O metálico vai, mas o de papel, nesse caso, não vai. Ele não tem agente, unidade suficiente para imobilizar, neutralizar essa energia. Gráfico impresso serve para outras coisas, né, mais, vamos dizer assim, banais. Coisas voltadas para trabalhar o pensamento em pequenas mudanças, como, por exemplo, micro-ondas. Você pode trabalhar com gráfico impresso em micro-ondas, nas ondas de micro-ondas, que todo mundo sabe que é nociva, colocar um gráfico impresso debaixo do micro-ondas ou em cima do micro-ondas que vai neutralizar aquela onda que estiver ali na cozinha, onde ele estiver. Vai, nesse caso vai, não precisa ser um metálico. Ele vai trabalhar nessa questão. Ah, quem estiver vendo assim, querendo ajudar uma pessoa com saúde, com uma causa na justiça, pode usar, no caso, o impresso? Pode. Mas tem uma dica aí nessa questão. Quem usar o gráfico impresso vai ter que, a cada 15 dias, além de ativá-lo, aí vai ser de acordo com a necessidade ou com cada um, ativa todo dia, ativa dia sim ou não, 2 vezes, 3 vezes na semana, é de cada um. Mas é sabido e importante que a cada 15 dias troque esse gráfico impresso, porque ele não é metálico. O metálico você pode limpar, descarregar e ele fica novinho em folha, não precisa desprezar. Já o impresso tem que ser descarregado em algum lugar. E há algum lugar que vai ser desprezado, que não é na lata de lixo, quem vai trabalhar com ele vai ter que perguntar ao pêndulo, depois de 15 dias, despreza aonde. O pêndulo vai dizer aonde. Com certeza ele não vai dizer que é na lata do lixo. Porque senão na lata do lixo vai ficar uma energia já que era positiva, que trabalhou, ficou negativa, saturada dentro de casa. Ou que vai para o lixo, vai para a mão de outra pessoa. Não, tem que ir para algum lugar que a energia seja transmutada. Como, por exemplo, geralmente ele pede para desprezar no rio, que o rio, a corrente flui e vai desembocar no mar. É uma corrente onde a natureza vai transformar aquela energia. Ah,
É aonde eu vou despachar? Não. É aonde eu vou desprezar? Não. É aonde você tem que perguntar o pêndulo, que pode ser em outro lugar. De repente pode ser numa pedreira. Enfim, é de cada um. Tá? E vamos falar agora um pouco dessa medida metálica, né? Onde essa unidade metálica tem uma finalidade de eliminar qualquer agente causador de doença, dando uma nova vitalidade ao organismo, se for o caso, se já estiver debilitado. Aí ele entra também dentro do estudo da ciência da radiestesia, que também já é trabalhado em outros estados do Brasil e até no exterior. Essa terapia de unidade metálica é baseada na captação de energia natural, muito eficiente e eficaz contra, no caso, o câncer, segundo esse estudo, que foi desenvolvida na década de 50 pelos cientistas Kovacsky. O cientista entende que o câncer é um agente que localiza na região do baço e do coração, com a utilização das peças metálicas desenvolvidas por ele, que captam uma energia natural, saudável do ambiente e é obtida a eliminação da vitalidade da doença, permitindo a recuperação do organismo. Essa terapia é válida em qualquer estágio da doença, pois haverá eliminação da vida do agente causador da doença e da interrupção do seu desenvolvimento. O fortalecimento do corpo e a recuperação da saúde depende do que a doença já destruiu. Em casos extremos, o benefício a ser obtido pode ser a redução da dor. Após o começo da terapia, é necessário ter um período de 1 ano de cuidados para que o corpo possa ter o tempo e as condições adequadas para se fortalecer novamente. Para a manutenção da saúde adquirida pelo método da unidade U metálica e a não reincidência da doença, é fundamental não reexposição às energias nocivas que deu origem à doença. Com essa finalidade, é necessário o uso de uma placa metálica como isolante em todos os lugares que a pessoa tiver apto de ficar parada em relação ao solo, se for o caso, né, de uma casa tiver uma energia telúrica que foi o causador daquele tumor, né? Porque pode esse tumor ter outra origem, como eu falei, hereditária ou espiritual. Cada caso é um caso. Estamos falando aqui do método MK, da unidade metálica em U, que essa, como mostrei aqui, tem a forma cilíndrica e no formato de U. E pode ser usado ao mesmo tempo com a pirâmide. Pode potencializar tudo, né? A unidade em U, como a pirâmide, né? Dependendo do processo que está essa tubulação, e mais o pêndulo. Então, quanto mais, vírgula, melhor, né? Potencializa mais, né? A pessoa pode estar sentada, pode estar deitada, isso aí é independente. Vai depender do momento, da disposição dessa pessoa, né? Aí, nisso tudo, a gente está usando o quê? Essa terapia está se utilizando de quê? De energia natural desse tratamento, que passará por diferentes estágios desta doença. Mas aí, a pergunta que não quer calar é: esse método cura? Cura para um, cura para
outros, não cura para outros. A medicina tradicional cura para um, não cura para outros. E onde está a origem disso tudo? A única resposta que eu vejo nesse caso é na espiritual, como fiz o relato do questão da toxina moral da pessoa, que é raiva, ciúme, inveja, acumulada por muitas encarnações. Agora, veja bem, você é que vai tirar as suas conclusões. Não é para você parar de tomar seu remédio e buscar a terapia de unidade metálica em U. E você que está fazendo esse tratamento alternativo também não é para parar, não é para parar nada. Na verdade, quanto mais ferramentas tivermos, podemos usar. Mas sabido que a mais importante é a reforma íntima, é você melhorar o seu comportamento, né? Deixar de ser uma pessoa mais raivosa, mais ciumenta, mais negativa, né? Sempre irritada, que essa carga é muito pesada e deletéria. Ninguém entra num plano sutil com uma mala pesada. Ok, pessoal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse assunto é muito vasto e quem quiser continuar esse assunto é só fazer as perguntas que eu respondo. Ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima.